Você sabe o quão poderoso Rimuru realmente é? Ou pelo menos ele se torna no final da série? No volume 21 da Light Novel, que é o último volume lançado até o momento, Rimuru já provou ser o ser mais poderoso que existe no universo, ultrapassando todos os outros, sejam eles lordes demônios, dragões verdadeiros ou espíritos. Rimuru é o ser mais poderoso da existência agora. Ele mesmo é um dragão verdadeiro, onde sua própria evolução o tornou incrivelmente poderoso, o colocando no topo de sua raça. Ao seu lado, ele tem sua fiel companheira Ciel, uma Manas, um núcleo de alma em sua própria alma, que dentre suas várias capacidades incríveis, ela pode calcular, otimizar e deixar de maneira mais eficiente o uso de habilidades do próprio Rimuru, o que o torna ainda mais poderoso e ainda mais letal. Ao lado de Ciel, Rimuru possui duas das habilidades mais poderosas do mundo, sendo uma delas o Deus do Vazio, Azatoth, e a outra Shub-Niggurath. E principalmente, uma das coisas que torna Rimuru muito poderoso e, claro, perigoso é o colapso da nihilidade, que é a energia destrutiva mais poderosa do mundo, da existência, já que ela é capaz de simplesmente aniquilar qualquer coisa da existência. Ela pode apagar qualquer coisa e isso é simplesmente insano. Além disso, Rimuru aprendeu habilidades de parar o tempo, algo que poucos podem fazer na obra, poucos podem sequer notar quando o tempo para. Além disso, basicamente todas as habilidades finais angelicais e demoníacas estão sob o controle do Rimuru também, porque ele adquiriu todas elas, tendo assim um leque enorme de possibilidades que ele pode usar, e eu não duvido que no futuro ele junte todas elas em uma única habilidade, formando a terceira mais poderosa do mundo. Rimuru também é literalmente imortal, tanto porque enquanto Veldora existir ou Velgrind existir, ele também continuará existindo, quanto também porque ele se tornou uma forma de vida digital. Ele ultrapassou a dimensão dele. Basicamente, o Rimuru é simplesmente imutável, imperecível e imatável. Poucas pessoas podem sequer ameaçar a vida dele. Nem mesmo o jogar no fim do espaço-tempo pode acabar com esse slime. Muita coisa ainda não apareceu no anime de Tensura e é claro que hoje eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à família Grid se inscrevendo aqui no canal para receber o melhor do mundo otaku enquanto apoia o meu trabalho. Em segundo lugar, você sabia que Veldora tem medo de Rafael? Em uma certa ocasião, Veldora disse que ele não deveria se opor a Rafael. E como já sabemos, Veldora conhece Rafael porque primeiramente Rafael apareceu dentro do estômago do Rimuru para entrar em contato com Veldora. Além de que conforme o Rimuru evolui e vai deixando todo mundo mais forte, Rafael e futuramente Ciel tomou o trabalho de fazer essas coisas também. E por isso às vezes eles interagem com o próprio dragão. Veldora teme o mistério em volta de Rafael e as profundezas do seu poder, mas principalmente isso vem do trauma que ele tem de suas irmãs mais velhas. Se você não sabe, como eu já falei várias vezes aqui no canal, Veldora foi traumatizado por suas irmãs ao decorrer dos séculos após seu nascimento. E isso porque ele era muito destrutivo e elas queriam colocar ele na linha, e a maneira como elas faziam isso muitas vezes era matando ele e esperando que na sua próxima reencarnação ele seria melhor, o que nunca acontecia. Então depois de vários ciclos de reencarnação, o Veldora ficou muito traumatizado com elas. E por causa desse trauma, Veldora tem medo e se sente oprimido por qualquer mulher em posição de poder em relação a ele. E Rafael, que sempre age de maneira autoritária, mesmo ao falar com Veldora, dando ordens para ele e não deixando ele descansar e ser um preguiçoso vagabundo dentro do estômago do Rimuru, fazia o Veldora se lembrar de suas irmãs mais velhas. E por causa disso, a presença de Rafael é muito mais intimidante para o Veldora do que o próprio Rimuru. Porque o Rimuru, no caso, é como se fosse um irmão mais velho que deixa ele fazer o que quiser enquanto come doces. Então sim, amigos, Veldora tem um pouco de medo e se sente oprimido por Rafael. Em terceiro lugar, você sabia que tem mais na Maria Belrotso do que parece? Maria Belrotso, como eu já comentei em vídeos passados, é uma reencarnada, tendo sido a rainha da Europa em sua vida passada. Após reencarnar nesse mundo, ela, por causa de suas enormes ambições e personalidade implacável,
Himuru acabou ganhando a habilidade única Ganância, que é uma das habilidades únicas dos 7 pecados capitais, sendo assim uma das mais poderosas que existem. Mas acima disso, é uma habilidade única que chega a se aproximar de habilidades finais. Embora não tenha chegado lá, ela não é tão forte quanto uma habilidade final, mas ela até que se aproxima um pouco. Essa habilidade foca principalmente na manipulação de desejos humanos, e assim ela usa os desejos para manipular seus alvos, e quanto mais forte forem os desejos, melhor ela tem controle sobre eles, porque afinal ela é a ganância, e são os seus desejos que movem a sua ganância. Mariabel foi criada para ser o membro mais forte da família Rotsu, então embora ela tenha pouca idade, ela já era incrivelmente poderosa com um corpo que alcançou a santidade. Ela foi ensinada com o propósito de ser aquela que controlaria o ocidente no futuro, dominando o mundo através do seu poder e da economia. Mas acima disso, a própria Mariabel com seus desejos e ambições de poder já era uma ameaça sem precedentes para a humanidade. Afinal, ela como uma ex-rainha tinha como objetivo dominar e governar, mesmo que ela não tivesse nascido nos Rotsus. Em quarto lugar, e você sabe o quão poderosa é a Hinata, a comandante dos cruzados? A Hinata é um pouco complicada porque ela tem vários níveis de poder ao decorrer da obra, tipo ela fica mais forte, depois fica mais fraca, fica mais forte e tudo mais. Mas atualmente ela é uma humana divina que possui poderes monstruosos, já que ela chegou na forma e raça espiritual alcançando a divindade. Ela tem poder o bastante para competir com alguns dos seres mais poderosos do mundo, embora ela mesma não esteja nem no top 20. Ela é muito poderosa, mas não está lá no topo também não, calma. Mas um ponto é que agora ela possui um corpo imortal, então ficará linda para sempre. O maior poder de Hinata que a fez tão poderosa são suas técnicas e experiências, já que embora ela possua habilidades excelentes também, é a sua experiência e técnica que fazem ela realmente brilhar. Um grande exemplo é quando ela lutou contra o Rimuru. Suas habilidades únicas, ou pelo menos a mais poderosa delas, não funcionou nele, mas mesmo assim ela lutou contra ele. Isso porque a experiência dela e as técnicas dela estão em outro nível. Durante aquela segunda luta que ela teve com o Rimuru, ela ainda não era uma santa completa, já que embora tivesse iniciado o processo de evolução, ela ainda não havia deixado seu corpo material para trás. Então ela era uma meia santa, ela evoluiu e ganhou a força de uma santa, mas seu corpo ainda era humano. Mas aqui ela já estava logo abaixo de um verdadeiro Lorde Demônio na escala de poder do mundo, então ela já era muito poderosa. Ao lado disso, ela tinha suas duas habilidades únicas que eram formidáveis também, sendo uma delas matemática, que melhora muito as habilidades de cálculo da Hinata, permitindo que ela pense mais rápido e até mesmo analise tudo de maneira melhor, prevendo o futuro, e a outra era usurpadora, que permitia que ela copiasse ou roubasse as habilidades dos seus alvos. Porém, mais pra frente, depois que ela viajou no tempo com Chloe pro passado, Hinata se desenvolveu ainda mais, porque ela passou 2000 anos como uma heroína, então a experiência que ela ganhou disso, a técnica que ela ganhou disso, o controle de poder que ela ganhou disso é anormal. Ela se tornou uma enorme potência. E mais tarde ela ganharia um ovo do herói, despertando como uma verdadeira heroína desperta. Então de fato a Hinata não é alguém com quem você brinque. Em quinto lugar, você sabia que Granville queria acordar Cronoa? No final do arco dos Rotsus, a última ação de Granville como uma espécie de vilão foi basicamente acordar Cronoa do seu selo. E ele fez isso porque, além do seu propósito que era proteger a humanidade, ele pensou que ela poderia restabelecer o balanço do mundo, sabendo que ela era uma heroína escolhida. Mas para ele, principalmente, ele queria o balanço entre o Oriente e o Ocidente, já que o Império já estava mostrando sinais de guerra e claro que seria ameaçador. Então ele começou a se precaver contra as sugestões de ameaças do Império, afinal uma guerra contra eles seria catastrófica. Embora ele pudesse confiar em Rimuru ou Luminas para acabar com o Império e proteger a humanidade, ele não queria que os monstros protegessem os humanos. Ele queria que os próprios humanos se protegessem. Não importava o quão bom fosse um monstro, os humanos ainda precisavam, pelo menos para ele, de um herói humano. Isso porque se o monstro perder o controle, a humanidade pode desaparecer facilmente. E é inclusive um dos motivos pelos quais a Elmez estava tão preocupada com o Diablo, por exemplo, porque ele é uma catástrofe ambulante. Obviamente, nós sabemos que as preocupações dele quanto a isso
disso são infundadas porque o Rimuru não vai perder o controle. Porém, ele não sabe disso, nós sabemos, mas ele não sabe disso. Ele é um ex-herói que perdeu sua mulher para os monstros e assim começou a odiar eles profundamente. E por causa disso, ele não confiava nos monstros. E seus medos são mais do que justificados, afinal, com a força que o Rimuru possui, se ele perdesse o controle ou um de seus subordinados perdesse o controle, acabou para a humanidade. Então, de fato, Granville foi uma espécie de vilão, mas ao mesmo tempo ele era um vilão para nós, porém um herói para a humanidade. Em sexto lugar, você sabe como que o Rimuru humilhou Mariabel durante o seu confronto? Mais pra frente, quando os planos de Mariabel descarrilharam e ela levou o seu plano mais pra frente ao ponto de ir lutar contra o Rimuru, o atacando diretamente, aqui, quando ela fez uma emboscada contra o Slime, ela tinha total certeza de sua vitória. No caso, ela, como uma portadora de uma habilidade única extremamente poderosa, uma garota que tinha o corpo de uma santa e nasceu como uma princesa, ela era muito arrogante. Ela desdenhava do nível de Rimuru, mesmo que ele fosse um Lorde Demônio, achando que ele não seria páreo para ela. Assim, ela tentou colocar ele sob seu comando usando sua habilidade, mas obviamente ela falhou, afinal o Rimuru está em outro reino comparado com ela. Na verdade, mesmo antes de virar um Lorde Demônio, o Rimuru já não cairia sobre isso, porque Grande Sábio não permitiria que isso acontecesse. E quando ela viu que não tinha como manipular, ela jogou seu subordinado contra o próprio Rimuru, onde então ela usou sua habilidade para buffar e aprimorar ele o máximo que ela poderia, o que por acaso o tornou muito poderoso também. O bicho ficou forte, porém bastou apenas um tapa do Rimuru para que ele fosse de vala, virasse camisa de saudade e fosse lá pro céu. Um tapa e ele desmontou. E enquanto isso, o tempo todo, Rimuru e Mariabel conversavam sobre a situação e como eles eram realmente incompatíveis. Afinal, os métodos que os dois usavam para governar eram muito diferentes. Então eles meio que nunca poderiam ser aliados. Aqui, Rimuru mostrou seu poder esmagador para Mariabel, mesmo quando ela mesma tentou lutar contra ele, mostrando o quão vasto é o mundo e o quão inocente ela foi em pensar que poderia o derrotar. E assim, ela fugiu com o rabo entre as pernas quando teve a chance de fugir dele. Embora, é claro, ela foi de vala também. E agora, você sabia que o Diablo já quase foi substituído pelo Rimuru? Nesse vídeo você pode conferir tudo sobre isso se você quiser. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e comentar qualquer coisa para apoiar o meu trabalho, porque isso ajuda muito mesmo. Então não sai do canal e continua assistindo. Agora eu fui.